Vamos ler alguns versos. Verso de número 1 e verso número 2. E à medida que a gente for fazendo a exposição, a gente vai lendo todo o texto, tá bom? Diz assim os versos iniciais, 1 Samuel, capítulo 20. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá. Foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o crime? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Só até aqui, irmãos. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor. Primeiro, Senhor, e sobretudo pela tua presença. Também, Senhor, por termos a nossa igreja reunida mais uma vez nesse lugar. Estarmos vivendo, Senhor, um domingo de paz, de bênçãos e, com certeza, e acima de tudo, um domingo, Senhor, prestado ao Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos. Nesse momento, o momento da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Há com certeza uma palavra, Senhor, para os nossos corações. Uma palavra de exortação, consolação e edificação. E que o teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, nós estamos ainda nesse livro tão importante, maravilhoso, o livro de 1 Samuel, e vivendo um contexto, né, que eu confesso que não é um contexto fácil, não é um contexto carinhoso, né, ou um contexto cheio de coisas alegres na vida do nosso querido rei Davi. Não é. Pelo contrário, é um contexto de adversidade, de sofrimento e de perseguição. Então, uma espécie de resumo aí do que a gente tem visto, de todo esse bloco de perseguição que vai ali desde o capítulo 17 de 1 Samuel, a gente está no capítulo 20, e Davi ainda continuará a ser perseguido, né, por um longo tempo pelo rei Saul. Então, um resumo do que a gente viu até agora, só nesse blocozinho aí de perseguição, eu diria aqui pelo menos 3 lições que nós podemos aprender nesse momento de perseguição para a gente poder chegar então no capítulo 20. Vamos lá. Primeiro, todo o esforço de Saul para afastar Davi do trono, na verdade, vai aproximando ele cada vez mais do trono. Então isso a gente tem aprendido aqui, né? Os irmãos David, Anderson, os irmãos têm pregado, têm mostrado isso para a gente claramente. Então se isso não ficou claro, eu quero reiterar isso. Todo o esforço de Saul, desde que ele descobre, né, que Davi ali é um possível usurpador do trono, né, desde que ele começa a ver a ascensão de Davi, as vitórias de Davi, o coração dele é tomado por inveja, né, e ele começa a fazer várias ameaças, tentativas de assassinato. Saul até aqui já jogou a lança em Davi 3 vezes, em 2 oportunidades, mas por 3 vezes tentou cravar Davi com a lança, persegui-lo, enfim, a fim de matá-lo mesmo. Então, porém, a gente tem visto que tudo que Saul tem feito para afastar Davi do trono tem aproximado ele cada vez mais. Isso aqui, irmãos, é um reforço no poder de Deus e na soberania de Deus. Saul não entendeu ainda, talvez como os governantes de hoje, né, não entenderam que estão sentados em um trono delegado por Deus. É uma autoridade subsidiada por Deus. Ele não entendeu, por isso ele acha que pode fazer o que ele quer. Em segundo lugar, temos aprendido também, Deus não poupou Davi de toda essa perseguição. Não foi Deus que ungiu Davi? Alguém poderia pensar. Sim. Não foi Deus que escolheu Davi? Davi não é o rei escolhido, o homem segundo o coração de Deus? Por que ele tem que passar por todo esse processo? Não seria mais fácil se lá em 1 Samuel capítulo 16, né, onde ele é de fato ungido, não seria mais fácil, logo após aquilo, uma semana depois, ele chegar no trono? Sim, seria muito mais fácil, talvez, né, melhor para alguns, mas principalmente não seria melhor para Davi. Há coisas que Davi precisa passar, há gigantes que Davi precisa derrubar para chegar no trono. Deus está moldando o seu rei escolhido. E ele faz isso através de um caminho de adversidade. Isso também a gente tem visto. E hoje, né, a gente vai entender como somatório de todo esse período de perseguição uma lição, irmãos, extremamente importante. Sobretudo para nós, igreja do século XXI. Veja, Deus não deixou Davi sozinho.
mas providenciou um amigo fiel para um tempo de adversidade. E esse é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos rapidamente nessa manhã. O valor da amizade no tempo da adversidade. O valor da amizade no tempo da adversidade. Como disse o sábio, né? O filho, o futuro filho do próprio rei Davi, Salomão, Provérbios 17, ele disse: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. É esse tipo de amizade que nós vamos pensar. Mas então, voltando ao texto, eu peço a você que me acompanhe. O nosso texto ele pode ser dividido em algumas partes, talvez as 5 partes. Essa narrativa é muito simples, muito rápida. Como eu disse, a gente vai lendo alguns versos no decorrer dela, mas é muito fácil. O que acontece aqui? Davi está em fuga, né, fugindo. O capítulo anterior ele foi para Ramá. Ramá, para quem lembra, era o local onde Samuel ficava. Né? Ali Saul ainda envia homens para matar Davi. Esses homens são tomados pelo Espírito de Deus, eles são impactados por Deus e não conseguem fazer aquilo. Aí, como se Saul dissesse assim: você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo, né? Saul saiu do trono e foi até lá, os irmãos lembram, foi pregado aqui. Ele, obviamente, foi envergonhado, foi parado pelo Espírito de Deus e ainda profetizou em transe, né? Passou uma espécie de vergonha ali para não cumprir aquilo que ele desejava. E aí sim, o capítulo 20 começa dizendo isso. Davi, nessa fuga dele, ele precisa se encontrar com Jonatas. Porque apesar do ódio do seu pai, ele tem uma amizade importante com Jonatas. E nesse diálogo importante que vai acontecer no capítulo 20, todo esse diálogo é basicamente para saber de uma vez por todas se Saul realmente guarda todo esse ódio e se Saul realmente quer matar Davi. Davi tem praticamente certeza disso. Jonatas, no primeiro momento, ainda não tem tanta certeza, mas ao longo do texto, da narrativa, isso, irmãos, vai ficar mais claro do que nunca. E aí a gente vai aprender algumas coisas. Então, se eu pudesse dividir esse texto em algumas partes, a primeira parte, verso 1 e 2, eu chamaria de o motivo. O motivo. De novo, esse tema reaparece aqui. Nos capítulos anteriores, é Jonatas que pergunta para o próprio pai, no capítulo 19, ele pergunta para o próprio pai: por qual motivo, pai, que o Senhor quer matar Davi? Na verdade, não há motivo algum. Por quê? Ele só tem conquistado vitórias, ele só tem feito coisas boas, ele tem feito o reino do Senhor crescer e por aí vai. Então não há motivos. E aqui no capítulo 20, é o próprio Davi que pergunta para Jonatas: qual foi o crime que eu cometi? Qual foi o erro, então, que eu caí? Não há nenhum erro. 3 coisas ficam claras aqui. Davi não faz mal nenhum. Segundo lugar, ele arrisca a própria vida. E terceiro, ele atraiu grande vitória para Israel. Então, não é só que não tenha motivo, tá? Não é só, a gente não está dizendo que não tenha motivo, a gente está dizendo que a atitude de Saul é uma atitude insana e injustificável, tá? Para perseguir Davi. Se você seguir a leitura do texto, a partir do verso número 8, aqui a gente tem o pacto. A gente vai ler aqui pelo menos 2 versos, o verso 14 e 15, eu peço que você me acompanhe. Diz assim: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. O texto se desenrola justamente dessa maneira. Davi dizendo: Jonatas, seu pai quer me matar. E se eu fiz alguma coisa errada, olha, então me mata você mesmo. Jonatas vai dizer: não, pelo contrário, eu nunca faria tal coisa e meu pai não vai fazer isso sem antes falar comigo. E aí, naquele momento de encontro, a gente sabe, a gente tem visto isso, a amizade de Jonatas e Davi é uma amizade muito forte, muito importante, ao ponto do texto hebraico, como foi ensinado aqui, dizer que a alma de ambos foi costurada uma à outra, para trazer essa força dessa amizade, longe de uma amizade afeminada. O que a gente vê entre Jonatas e Davi, irmãos, é uma amizade verdadeira. E talvez por isso a gente faça essa confusão, porque talvez a gente não esteja acostumado à amizade verdadeira, a amizades inabaláveis, incondicionais, que se doa e que se sacrifica pelo outro. Então é isso que a gente tem visto aqui e a gente vai continuar vendo. E aí eles já fizeram lá no capítulo 18 um pacto inicial de amizade, mas é aqui no capítulo 20 que esse pacto vai ganhar termos mais fortes
e implicações maiores. Veja o que a gente acabou de ler aqui nos versos 14 e 15. Essas palavras são de Jonatas. E ele vira para Davi e fala assim, olha, agora o nosso pacto vai ficar um pouquinho mais firme. Olha só, presta atenção, Davi. Eu tenho certeza absoluta que você vai chegar no trono. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a algum tempo. Você vai chegar no trono. Jonatas, irmãos, já havia entendido isso. Tá? E isso fica muito claro quando ele diz no final do verso 15. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas não está falando se, ele está falando quando. Eu não sei quando, mas eu sei que vai chegar esse momento. Então, quando chegar esse momento, eu te peço duas coisas, selando esse pacto de amizade. Primeiro, que você me ame e tenha lealdade e use de bondade para comigo durante toda a minha vida. Mas, se eu morrer, e a gente sabe, a gente conhece a história, é isso que vai acontecer. Se eu morrer, eu peço que você cuide com lealdade, com bondade de toda a minha família. O que Jonas está fazendo aqui é extremamente compreensível. Por quê? Porque era isso, irmãos, que acontecia no mundo antigo. Né? Por causa da ameaça às dinastias, quando uma nova dinastia se levantava ou tomava o trono, né, da forma que fosse, a dinastia presente matava e eliminava toda a dinastia passada. Então toda a família, todos os herdeiros, todo mundo era eliminado. Então nesse mundo, no mundo antigo, no Antigo Oriente Próximo, nesse mundo aqui de Davi, enfim, e de Saul e de Jonatas, era assim que era tratado. Talvez Jonatas temia por isso, mas não temia porque era o seu amigo. Então, quando ele faz esse pacto, ele não está apenas fazendo um pacto por medo, dizendo assim, olha, eu tenho medo que você mate a minha família. Não, mas ele quer garantir bondade e lealdade do rei, do futuro rei, tanto em vida quanto em morte. Irmãos, isso aqui tem implicações importantes para a gente. Em primeiro lugar, por causa da palavrinha que Jonatas utiliza aqui. Ele fala no verso 14, se eu continuar vivo, mostre lealdade. Verso 15 ele diz, jamais deixe de mostrar lealdade com a minha família. Então ele fala tanto no presente quanto no futuro. Essa palavrinha lealdade é a palavrinha ou uma das mais importantes do idioma hebraico. É a palavrinha hesed, né, que é a palavrinha que praticamente abrange todas as coisas importantes para nós como igreja, como misericórdia, graça, amor fiel, fidelidade, lealdade, compaixão. Veja, uma única palavra em hebraico significa tudo isso. Tudo isso. Como eu disse, é uma das palavras mais importantes do idioma. E Jonatas está colocando essa palavra como um termo para então que haja esse pacto, tanto no presente quanto no futuro. A segunda coisa importante aqui para a gente seguir é entender que Jonatas não apenas se despiu de suas roupas reais, como ele fez em alguns capítulos anteriores. Jonatas não apenas confiou a Davi o seu trono, o trono que era para ele, mas ele está confiando a Davi o seu futuro e a sua família. Isso tem informações importantes para a gente. Mas seguindo, aí então, a partir dos versos, se você voltar um pouco, versos 3 ao 7, ligando aos versos 18 e 23, fazendo um grande resumo aqui, o que a gente tem aqui é um plano. Né? Se realmente Davi está certo, se o pai de Jonatas, Saul, quer persegui-lo e matá-lo de fato, então a ideia aqui, depois desse pacto, é a gente bolar um plano para que isso fique, então, de uma vez por todas claro. O que está acontecendo? Nós estamos na véspera da festa da Lua Nova. Né? Era uma festa desse período muito importante, onde eram realizados holocaustos, toda a família deveria se reunir, inclusive Davi. Davi deveria voltar para o palácio, se sentar, participar das cerimônias, das festas, enfim. Só que Davi vai dizer, olha, se eu aparecer no palácio eu vou morrer. E aí Jonatas ainda não está muito convicto disso. Ele diz, não, eu acho que dá, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Jonatas, você vai falar para o seu pai que se ele sentir minha falta, você vai dizer que eu fui para Belém. Eu fui festejar com a minha família. Tá? E aí se ele não dizer nada contrário, se ele não ficar irado, né? Se ele agir normalmente, então eu vou saber que eu posso vir. E aí você me dá um sinal e eu retorno. Agora, se quando ele souber dessa informação, ele ficar irado, como é o caso, né, e ele sempre fica irado, Saul, né, então eu vou saber que ele realmente quer me matar. Aí Jonatas bola um planozinho, né, com a flecha, ele gosta de fazer isso, né, ele joga a flecha no campo, a flecha cai, ele fala para o menino, olha, vem para cá,
é um sinal para Davi voltar para o palácio. Se a flecha cair, ele dizer, ó, a flecha está para lá, é um sinal para Davi ir embora. Então eles bolam esse plano para justamente saber, de uma vez por todas, se Saul vai perseguir Davi ou não. E aí sim, versos 24 ao 31, a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Após bolar esse plano, então chega o dia, né, o dia vira, chega o dia, Davi está escondido no campo, e aí então começa a festa. No primeiro momento o texto diz que Saul até pensa em Davi, né, ele lembra de Davi, mas ele lembra de uma forma assim, um pouco distante, e o texto tem algumas características importantes, a gente precisa ler essa parte. Vamos ler, a partir do verso de número 24, ele diz assim, então Davi escondeu-se no campo, quando chegou a festa da lua. O rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas. Abner sentou-se do lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. É agora, chegou o momento. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou, algo deve ter acontecido com Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. Então, no primeiro momento, para nossa surpresa, Saul nota a ausência de Davi, mas na cabeça dele, um homem perdido, literalmente perdido, ele vai imaginar que Davi não está presente porque provavelmente está impuro. Em outras palavras, aqui, na loucura de Saul está querendo dizer que Davi não está apenas apresentando um perigo para si mesmo, mas ele está também em pecado contra o Senhor. A loucura de Saul vai tomando proporções tão gigantescas que é como a gente diz hoje em dia, né? Já viu? O mentiroso profissional, que de tanto mentir, ele acredita na mentira e a mentira passa a se tornar verdade. Então, como a gente já disse, o texto começou mostrando isso novamente. E eu acredito que essa é uma intenção do autor para mostrar para a gente, não há motivos para Saul perseguir Davi. Não há, tá? A não ser a inveja e o ódio no seu coração. E agora, ele chegou ao ponto de dizer, não, Davi está impuro, por isso que ele não está aqui sacrificando. Em outras palavras, se ele está impuro, eu estou puro. Mas, seguindo, a partir do verso de número 27. Seguindo, no dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Próximo dia. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem, nem hoje? Aí agora sim, ele externa a sua preocupação. Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ver meus irmãos. Por isso, ele não veio à mesa do rei. Então aqui o plano está em operação. Será que deu certo? Será que deu errado? Não deu muito certo. Veja, verso de número 30. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse, filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé? Para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz. Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora, mande chamá-lo e traga-o para mim, pois ele deve morrer. Aqui, irmãos, a próxima parte, próximo bloco que a gente vai ver a partir do verso 24 ao 31, se chama perigo. Perigo. Você viu que quando Saul tomou de fato conhecimento, Davi não está aqui porque foi visitar seus parentes, ele é tomado por uma ira. A primeira atitude de Saul é então tentar matar o seu próprio filho. E aí ele se ira com seu filho e começa a despejar uma série de impropérios para o seu filho. As palavrinhas hebraicas aqui, irmãos, são, pasmem, tá? São como se fosse hoje, trazendo para os nossos dias, palavrões. Palavrões. Essa expressão que Saul diz aqui, filho de uma mulher perversa e rebelde, e depois ele diz, para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz. O texto deu uma suavizada aqui muito boa, porque ele está citando aqui palavras chulas no idioma hebraico. Ele está falando, basicamente, posso falar que não é uma criança aqui, das partes íntimas
da mãe de Jonatas, que também era sua mulher. Tá? Então ele está dizendo assim, é como se as partes íntimas dela fossem amaldiçoadas, porque um dia, por aquelas partes, saiu um menino chamado Jonatas. E ele está fazendo tudo isso aqui. E o mais incrível de tudo isso é ele chamar essa mulher que nada tem a ver com a história, nada tem a ver, de perversa e rebelde. Veja, a loucura de Saul, irmãos, é como uma escada descendo, né, para o abismo. Vai só piorando. Ele consegue ver maldade e rebeldia nos outros, mas ele não consegue ver nele. Na verdade, ele é que é o perverso e o rebelde. Mas, quando eu falo em perigo, não é apenas o perigo físico. E você vai ver que mais à frente, Saul vai inclusive tacar uma lança em Jonatas, vai tentar matar o seu próprio filho, mas não é isso que a gente está se referindo. Quando a gente fala em perigo, eu me refiro principalmente à tentação. Saul aqui, ele toma o lugar do tentador, né, da própria serpente, e ele tenta o seu próprio filho. Vamos ler mais uma vez, o verso número 31. Ele diz assim: enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Saul está tocando aqui no mais profundo do ego de Jonatas. Ele quer arrebatar o seu filho para o seu lado. E, em outras palavras também, presta atenção na leitura, Saul está dizendo o real motivo. Lembra que aqui eles ainda estão querendo saber o motivo? Não há motivo. Realmente, não há motivo cabível, mas existe um motivo escondido no coração de Saul. E o motivo não é outro que não seja perder o poder do trono. Perder a dinastia do trono de Israel. Ainda que Saul saiba, não, eu vou morrer, mas vai ficar para o meu filho. É isso que ele quer. E aí, quando ele instiga o seu próprio filho, dizendo, olha, enquanto o filho de Jessé aqui, mais uma informação importante. Ele não chama mais Davi, ele já chamou Davi 2 vezes, ele vai chamar 2 vezes Davi de filho de Jessé. Ele não quer chamar Davi nem de Davi, ele chama de filho de Jessé. Por quê, irmãos? Porque Jessé não era ninguém. No meio do povo, no meio da nação, Jessé não representava um homem de posses, um homem de poderes, um homem de riqueza. Então, quando ele fala filho de Jessé, em outras palavras, está fazendo o filho de um Zé Ninguém. Tá? É tipo isso. Então, ele vai dizer, o filho de Jessé. E aí ele diz, enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Mas o que acontece após isso? E aí vem, então, a última parte do nosso texto, que se chama o posicionamento. Os versos 32 ao 43. Ao invés de Jonatas se sentir tentado, e aí pensar assim, realmente, né? Olha só tudo que eu estou perdendo. Se realmente Davi assumir o trono, eu vou perder a dinastia. O que eu vou fazer depois disso? E aí, ao invés de Jonatas fazer esse cálculo, pelo contrário. Irmãos, até aqui, a gente vai ler alguns textos importantes, mas até esse momento, Jonatas não tinha publicamente assumido, principalmente diante do seu pai, um posicionamento em relação à dinastia de Israel. Se ele era pró-Saul ou se ele era pró-Davi. Jonatas não tinha feito isso. Sim, ele tinha feito um pacto de aliança com Davi, de amizade. Ele reafirmou esse pacto no campo, ou seja, estavam sozinhos. Mas agora ele está numa mesa, sentado no palácio, com os generais de Saul, reunido com a família e com o próprio rei. E aí, nesse momento, em que Saul fica irado, em que Saul amaldiçoou o seu próprio filho, e depois ele tenta o filho em prol do trono, é agora que Jonatas se levanta e ele assume de fato uma posição, dizendo o que a gente vai ler agora, versos 32 e 33. Jonatas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Então veja, aqui, irmãos, de uma vez por todas, Jonatas entendeu que seu pai está do lado errado. Ele entendeu que o ódio dele é incabível, que Davi é inocente e que toda essa perseguição, essa caçada é incoerente. Quando Jonatas percebe isso, ele então assume uma posição. Como eu disse, diante de tudo e diante de todos. O texto termina com Jonatas encontrando Davi no campo. Depois que Jonatas descobre isso, ele não se contém, ele vai até o campo
Quando chega lá, a gente tem os últimos versos do capítulo 20, uma despedida comovente. Eles se abraçam, choram muito, né? Diz o texto que Davi ainda chora muito mais do que ele. E aí o verso 42 termina dizendo assim: e ele disse a Davi, ou seja, Jonatas, veja, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. A despedida é comovente porque é provável que eles não se vejam mais. De novo, a partir de agora, Jonatas assumiu uma posição. Então a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Como eu disse, chegando até a morte de Jonatas. Mas ele vai para o campo e se despede do seu grande amigo. Bom, irmãos, o que a gente pode, então, retirar desse texto, de acordo com o tema que a gente deu, o valor da amizade para um tempo de adversidade, olhando para os nossos dias, olhando para o nosso tempo, olhando para a nossa própria vida? Eu acredito que há 3 lições aqui importantíssimas para a vida da igreja, para o seu coração e para a nossa vida, né? E cada lição a gente aprende com uma personagem do texto. A primeira lição a gente aprende com Saul, em primeiro lugar. Saul nos ensina uma lição aqui, irmãos, pelo incrível que pareça. Saul tem a nos ensinar. Mas não é ele que ensina, né? É o pecado que está nele. A lição que Saul nos dá é: o pecado é contraditório e nos torna pessoas contraditórias. Vou repetir. O pecado é contraditório e nos torna pessoas contraditórias. A primeira loucura de Saul no texto, lembra? É ele chamar aquele que era puro de impuro. E ao passo que ele chama Davi de impuro, em outras palavras, ele mesmo está se fazendo de impuro. A outra loucura de Saul é chamar a mãe de Jonatas, que nada tem a ver com a história, a gente nem conhece ela direito, de uma mulher rebelde e perversa, enquanto ele é rebelde à vontade soberana de Deus e é um homem mau e perverso. De novo, o texto, ou melhor, esses textos, é enfatizado pelo autor que não há motivos para a perseguição. Em outras palavras, irmãos, a gente vai se cansar se a gente continuar procurando motivos em Saul perseguir Davi. Não, mas não é possível, tem que haver alguma coisa. Davi deve ter falado alguma coisa em algum momento, Davi deve ter feito alguma coisa. Não há motivo. Por quê? Porque o pecado é incoerente. O pecado não é só contraditório, mas ele nos torna pessoas contraditórias. Tá? Eu coloquei aqui algumas perguntas para você. Por exemplo, por que um marido trai a esposa que o ama? Pense por um momento. Segundo, por que uma mãe maltrata o seu filho, o mesmo filho que ela sofreu para dar à luz? Por que alguém trabalha duro, tão duro, o mês inteiro, para gastar tudo numa única noite? Por que um país que tem o dobro do território brasileiro invade um país do tamanho do estado de Minas Gerais? Não sei se você sabe disso, né? A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Ucrânia tem poucos 1.000 quilômetros quadrados, que chega ao tamanho mais ou menos aproximado do estado de Minas Gerais. É como se a Rússia fosse mais do que o dobro do território brasileiro, atacando um país étnico que tem o tamanho de Minas Gerais. Tem algum sentido nisso, irmãos? Por mais que os analistas falem e expliquem para nós os motivos da guerra, a história do território do leste europeu, enfim, eles podem explicar e falar o que eles quiserem, mas vai continuar sempre sendo incoerente. Por quê? Porque o pecado é incoerente e ele nos torna pessoas contraditórias. Mas seguindo, por que cristãos comemoram e comemoraram, eu vi, o genocídio de crianças antecipado, né? Como eu disse, até a 24ª semana de gravidez na Colômbia. Por quê, irmãos? Porque o pecado nos torna pessoas contraditórias. Ei, presta atenção, não há defesa para isso, irmão. Não há. Eu tenho 3 filhos. Presta atenção nisso. Até a 21ª semana de gravidez, a criança é totalmente, ou quase totalmente formada no ventre. Felipe está ali, outros irmãos aqui da saúde sabem disso. Até a 21ª semana de gravidez, se um bebê nascer prematuro, ele tem quase 100% de chance de sobreviver. Hoje, com a nossa medicina, graças a Deus. Então, quando você fala que você vai matar uma criança do ventre de sua mãe com 6 meses de gravidez, você está falando, em outras palavras, que você vai cometer um assassinato cruel contra um ser que não pode se defender. Pior ainda,
Porque aqui não me importa muito a genética e a ciência, porque disso eu sou leigo. Mas eu conheço a palavra de Deus. Salmo 139, Davi diz: vistes o meu embrião ainda informe e me teceste no interior da minha mãe. Não há como um cristão defender essa causa. Não há, irmão. Perdoe o meu ímpeto, mas não há. Porque a palavra de Deus diz claramente que homens foram conhecidos no ventre, cheios do Espírito Santo dentro do ventre de sua mãe, eleitos no ventre, chamados para uma grande obra. Cristãos comemoraram, junto com a Colômbia, o genocídio antecipado de bebês. Isso é contraditório. E a única explicação Saul nos dá. Não há explicação para isso. A única explicação, irmãos, é essa. Isaías também nos ajuda a entender o nosso tempo, dizendo, Isaías 5:20, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Aqui, na verdade, não é uma explicação, aqui é uma condenação. É um juízo, irmãos. Preste atenção nisso. Para você não cair, não ser colocado nesse pacote. Ai daqueles que distorcem aquilo que é certo. A justiça. Chamam mal de bem e bem de mal. Que fazem das trevas luz. E da luz trevas. Do amargo doce e do doce amargo. Dói, irmão, saber que esse é o tempo que nós vivemos. Mas, infelizmente, esse, mais uma vez, é o resultado do pecado. A segunda lição, quem nos dá é o próprio Davizinho aqui. Davi, ele vai representar duas coisas nesse texto. Ele vai apontar para duas coisas. A primeira delas, ele vai apontar para nós. Davi aqui, ele é uma espécie de cristão. Você pode ver ele assim, como uma espécie de cristão, como eu disse lá no início, que está passando por grande adversidade e grande perseguição. Por um grande período de sofrimento. Davi representa esse cristão, perseguido, injuriado, caluniado, enfim, de forma incoerente, enfim, sendo injustiçado, sendo perseguido, sofrendo, seja qual for o tipo de sofrimento. Davi representa esse tipo de cristão, como a gente aprendeu semana retrasada. Deus não poupou Davi da perseguição, da adversidade, assim como muitas vezes ele não poupa a nós também. Por que alguns de nós ficamos doentes? Por que alguns de nós somos internados? Por que alguns de nós perdemos os nossos parentes? Por que alguns de nós nos metemos em situações, às vezes, tão adversas, tão complicadas? Deus não poderia ter impedido tudo isso? Claro que sim, claro que sim. Mas nós não somos donos da vontade de Deus, somos servos. E nós nos ajoelhamos e dizemos, estou passando pelo vale, mas é no vale que eu deveria estar. Porque se eu estou no vale é porque foi o Senhor que me colocou lá. É assim que o cristão vive. Então Davi nos ensina uma segunda grande lição, que ajuda a entender o nosso tema. Não estamos sozinhos na hora da adversidade. Não estamos. Irmãos, essa lição aqui é poderosa porque ela aponta para a igreja. Jonatas aqui também representa a igreja. Davi representa a igreja. Só que Davi representa a igreja que sofre. Jonatas representa a igreja que ajuda, que socorre, que chora pelo amigo, que se posiciona de verdade pelo amigo, que corre perigo pelo amigo, que serve e ajuda o amigo, ainda que isso puxe o preço da sua própria vida. Irmãos, aqui a gente tem um retrato claro, não apenas da amizade. Todos os comentaristas concordam que muito mais do que ensinar para a gente sobre o tema da amizade, de certa forma sim nos ensina, mas muito além disso, aqui nós aprendemos o tema da comunidade. O fato de sermos sim pessoas num mundo hostil, perseguidor, que nos odeia, assim como odiou o nosso Senhor, mas que não estamos sozinhos. Perdoe-me citar, mas eu preciso citar de novo o tempo que nós estamos vivendo. Veja o exemplo da Ucrânia, irmãos. Veja que exemplo. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado, e a mídia, infelizmente, ela, como eu disse já, ela acaba direcionando o nosso pensamento, então a gente, às vezes, tem que ter algum cuidado. Mas eu tenho acompanhado, irmãos, pastores e missionários que estão lá naquele território. Acho que alguns dos irmãos também têm conseguido fazer isso. Primeiro o pastor Bamutsky, que mora em Moscou, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo, citei aqui algumas vezes, ele é o líder das igrejas batistas na Rússia. Sabe qual foi o primeiro posicionamento dele, irmãos? Morando na Rússia, em Moscou. Na época já tinha 100 russos presos por se posicionarem contrários à Ucrânia. Ele se posicionou contra o governo. Contra. E aí, obviamente, expondo algumas coisas que a mídia não fala, como atentados e coisas mais, do ponto de vista criminoso.
Aí o outro é o nosso missionário da Junta de Missões Mundiais. Deixa-me aqui lembrar o nome dele. Se alguém lembrar, pode falar. Anatoly Chmielkovsky, né? Ele é o líder das missões em todo aquele território ali que vai da Ucrânia, Polônia e alguns Moldávia e alguns territórios ali em torno. Enfim, ele é o líder das missões ali. Ele tem ao comando dele 17 missionários da Junta de Missões Mundiais. Irmãos, eu estou falando da Igreja Batista no Brasil. Não sei se você está entendendo. A Igreja Batista no Brasil tem missionários na Ucrânia, sofrendo lá, lutando, fugindo. A notícia que eu tive é que Chmielkovsky conseguiu fugir. Agora conseguiu, junto com a sua família, ele tem 2 filhinhos pequenos, então ele estava um pouco preocupado com a sua família também, conseguiram fugir para a Polônia. E ele mesmo disse, né, em declaração, não fugi para me esconder, fugiu para montar uma base de ajuda humanitária na Polônia, para então ajudar a Ucrânia da Polônia. Então veja, irmãos, a gente tem um mundo aqui em caos completo, em caos. Algumas semanas a gente liga a televisão e a gente só vê esse tipo de coisa. Mas no meio de todo esse caos, a gente vê a igreja do Senhor se reunindo, não só orando, mas ajudando de forma material essas pessoas. Irmãos, ajudando. Como a gente viu, o outro exemplo perfeito foi o de Petrópolis. Nós vimos a mobilização que houve. Tinha coisa lá sobrando lá em Petrópolis, graças a Deus. Claro que essas coisas não ajudam, né, de forma integral eles ali, porque perderam casas, enfim. Mas socorrem no momento de dificuldade, irmão. Às vezes é no meio da adversidade que a gente vê o amor da igreja crescer. E é isso, e é essa a primeira lição que nós aprendemos com Davi e Jonatas nesse lugar. Mas em último lugar, a última lição para a gente caminhar, tem a ver com isso que eu acabei de falar também. A gente aprende com Jonatas, né? Em algum momento, teremos que nos posicionar. Essa é a lição, irmãos, talvez aí mais importante desse texto. Em algum momento, teremos que nos posicionar. E a favor de quem, pastor? Pró quem? Pró Cristo. Pró Cristo. Alguns comentaristas também apontam que Davi, nesse texto, ele representa ninguém menos do que o Senhor Jesus. Veja, aquele que é ungido do Senhor, que foi perseguido sem motivo algum. Porque Davi, se a gente caçar um motivo, a gente acha. Davi era um homem pecador e vai cometer pecados gravíssimos lá na frente. Jesus nem pecado tinha, mas ainda assim foi perseguido e colocado no pior tipo de morte de sua época, na cruz do Calvário. Davi representa aqui Jesus Cristo, o nosso rei verdadeiro, enquanto Jonatas aqui representa de novo a igreja. A igreja que não apenas serve a Jesus Cristo com palavras e com títulos, mas a igreja que serve a Jesus Cristo com atitude, com comprometimento, com posicionamento. Irmãos, e por falar em posicionamento, nós temos visto isso. Infelizmente, alguns líderes mundiais e nacionais não conseguiram se posicionar a favor da Ucrânia. Isso aqui, irmãos, é uma prova para a gente. Mais um do pecado, né, que impera no coração dessas pessoas. Nesse momento não há interesse. Nesse momento não há tipo de defesa a se fazer. Nesse momento só há uma coisa a se fazer. Existe uma guerra, de novo, né, de um gigante contra um pequenininho, né, que precisa da nossa ajuda, inclusive da nossa posição. Não é quem está certo, irmãos, é quem está errado. Isso é moralmente incorreto. E nós repudiamos esse tipo de atitude. E nós temos coragem suficiente para dizer, precisamos nos posicionar. Mas eu estou falando da guerra. Eu estou falando de países. Mas aqui eu me refiro a posicionarmos em favor de Cristo Jesus. E é isso que eu quero me apegar. Por exemplo, Tim Chester, nesse passo, ou nesse conjunto de capítulos, ele coloca o seguinte título, Tomando Partido. Porque esse talvez seja justamente o nosso problema. Nós tomamos tantos partidos, defendemos tantas causas e tantas pessoas, colocamos pessoas no poder, tiramos elas, votamos, estamos num país democrático, você pode pensar e agir do jeito que você quiser, politicamente falando. Mas o problema é que nos apegamos de tal forma
a esse tipo de gente e tipo de autoridade que nos esquecemos que há uma autoridade maior do que todas elas. Nos esquecemos da lição que vimos aqui no Salmo de número 2. O Senhor está sentado no trono, irmão. E ponto final. E em algum momento, eu repito, você será chamado a se posicionar, se é que já não foi. E aí, por causa de ídolos ainda que persistem em seus corações, você não consegue elogiar quando a pessoa merece elogio e nem criticar quando a pessoa merece crítica. Não consegue. Isso é um sinal que tem um ídolozinho gigante no teu coração. Veja, em algum momento você será chamado para se posicionar. Veja, quando realmente nos posicionamos com Jesus, automaticamente recebemos o ódio do mundo. Há algo interessante no texto, só para a gente caminhar para o final, é a lança que Saul taca em Davi. Irmãos, isso aqui é uma cena emblemática. Talvez porque esse fosse o único jeito que Saul sabia matar, né? Pode ser. Mas isso aqui é emblemático. Lembra que eu te falei que até o momento Saul tentou matar Davi 3 vezes com lança? Quando Jonatas se posiciona ao lado de Davi, Saul tenta matar Jonatas da mesma maneira que ele tentou matar Davi. Você lembra que nosso Senhor Jesus nos avisou disso? Se odiaram a mim, quanto mais odiarão a vocês. Se me trataram dessa forma, eles tratarão vocês ainda pior. Irmãos, eu termino dizendo, que honra ser tratado assim. Com injúria, perseguição, vergonha, impropério. Deixe que nos tratem assim. Que sejamos contra a formação, contra a cultura, contra tudo. Que sejamos. Mas que sejamos pró-Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Mas para terminar, a pergunta que eu faço é, somos como Saul ou como Jonatas? Queremos a glória dele ou queremos dar glória a ele? Saul amava o poder e queria ter o controle de sua vida. Jonatas estava costurado a Davi e aliançado com ele, confiando a sua vida e o seu futuro. Enquanto Saul queria roubar a glória que era por obrigação e dada por Deus a Davi, Jonatas se despiu de sua glória. Lembra disso? Ele retira seu manto, sua vestimenta, suas armaduras. Ele entrega a Davi, dizendo assim, a glória não é minha, a glória é tua. Você percebe que é exatamente isso que o cristão faz? Eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar de Cristo. Todos nós, como João Batista, apontamos para Cristo dizendo que ele cresça e eu diminua. Jonatas ainda, veja, ele faz um pacto com Davi. Um pacto de lealdade. Estamos aliançados com o nosso Senhor. Nessa aliança, a gente não entregou apenas a vida presente, mas entregamos a vida futura. Então eu termino com essa reflexão. Somos como Jonatas ou como Davi? Que Deus tenha misericórdia de nós e coloque essa palavra em nossos corações. Vamos orar para caminharmos para a ceia do Senhor.